Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Direito Processual Penal aqui para o teu concurso de tribunais. No bloco passado eu estava explicando para vocês as características do inquérito policial. Já vimos a primeira, que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa. Sendo que no conceito de inquérito eu te disse que o inquérito policial é um procedimento administrativo escrito. O que significa ser um procedimento administrativo escrito? Isso está lá no artigo 9º do Código de Processo. Se você pegar o teu Código de Processo Penal e abrir aí, você vai ver que o artigo 9º diz assim, que todas as peças do inquérito policial serão num só processado reduzido a escrito. E neste caso, rubricado pela autoridade policial. O que o Código de Processo Penal, em outras palavras, quer dizer é o seguinte. O inquérito policial, ele não é um conjunto de diligências, não é um conjunto de meios de prova que o delegado de polícia vai realizar? Beleza, então. Esse conjunto de meios de prova, o delegado, todas as diligências que ele realiza, ele tem que reduzir a termo, ele tem que reduzir a escrito. Até mesmo aquelas diligências que sejam realizadas oralmente. Como assim? Muitas vezes, durante o inquérito policial, o delegado toma um depoimento de uma testemunha. O que aquela testemunha falou em juízo, o delegado tem que reduzir a termo, tem que reduzir a escrito. O delegado de polícia fez uma apreensão de objetos encontrados na cena do crime. Essa apreensão tem que ser reduzida a escrito. O delegado tem que colocar lá no inquérito, aos tantos dias, tantos meses, tantos anos, foram apreendidos na cena do crime os seguintes objetos. E lavrar o que a gente chama de auto de apreensão. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, Bruno, mas por que tudo que o delegado de polícia vai realizar em termos de diligência, ele tem que reduzir a escrito? Não é? Pessoal, tem que reduzir a escrito porque o inquérito policial não serve só para o delegado. Amanhã, outras pessoas necessariamente vão estar manuseando aquele inquérito policial. E aí, para eu possibilitar que essas outras pessoas tenham conhecimento do conteúdo de cada uma das diligências realizadas, eu tenho que reduzir a termo que o delegado de polícia fez. Porque vamos imaginar que amanhã o Ministério Público ou o próprio juiz queira saber quais foram os objetos encontrados na cena do crime. Como é que ele vai saber? Pega o auto de apreensão do delegado e lê. Porque no auto de apreensão vai estar discriminado lá tudo que o delegado de polícia apreendeu. Uma determinada testemunha prestou depoimento perante o delegado. Como é que o Ministério Público, o juiz, vai saber o que aquela testemunha falou perante o delegado? Pegue o depoimento dela e leia, porque quando o delegado reduziu a escrito, ele está possibilitando, então, outras pessoas, quando estiverem manuseando o inquérito policial, terem condições de conhecer o conteúdo de cada uma das diligências elaboradas. Tranquilo? Então, o inquérito policial é um procedimento escrito, todas as diligências que o delegado de polícia realiza, ele tem que reduzir a termo, ele tem que documentar aquela diligência. Beleza? Então vamos lá, o inquérito policial é um procedimento administrativo, matamos, é um procedimento escrito, matamos, é um procedimento, bota na lousa, sigiloso. O que significa dizer, pessoal, que o inquérito é um procedimento sigiloso? Significa dizer que não é qualquer pessoa do povo que vai poder ter acesso aos autos do inquérito policial. Quando eu digo que o inquérito policial é sigiloso, está lá no artigo 20 do Código de Processo. Vem para cá, vem para cá. O artigo 20 do Código de Processo, se você pegar, ele diz basicamente o seguinte, que a autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Veja que o artigo 20 diz, a autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo. Esse sigilo do inquérito policial ele tem uma finalidade primordial. Qual? Proteger as investigações. Porque é óbvio que tudo que se o delegado de polícia for fazer, ele estiver dando publicidade, a diligência não vai ter eficácia nenhuma. Imagine que o delegado de polícia vai realizar um pedido de interceptação telefônica de um dos telefones dos investigados. Aí o delegado diz assim, menino, publica aí no Diário Oficial que eu estou fazendo um pedido ao juiz para ele determinar a interceptação telefônica. É óbvio que esse pedido tem que correr sob sigilo. É lógico que as investigações do delegado têm que correr sob sigilo. Para quê? Para se dar uma maior eficácia às investigações realizadas. Sendo que o detalhe é o seguinte, é que esse sigilo, ele não é absoluto. Existem algumas pessoas para quem, no entanto, o delegado não vai poder opor o sigilo. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas Bruno, quais são as pessoas para quem um delegado não pode opor o sigilo? Porque o sigilo é regra. Não é qualquer pessoa do povo que vai chegar numa delegacia de polícia e vai dizer, ó, delegado, eu quero olhar esse inquérito policial aqui. O que é que o delegado vai dizer? Meu filho, o inquérito é sigiloso, eu não vou te mostrar. Tá? Então não é qualquer pessoa do povo que pode comparecer na delegacia e solicitar vista do inquérito policial. Mas esse sigilo, como eu estava dizendo, ele não é absoluto. Existem algumas pessoas para quem não se pode opor o sigilo. E quem são essas pessoas? Vamos lá, bota na lousa, Homero.
Você não pode opor o sigilo, pessoal, primeiro, ao indiciado no inquérito policial. Quem é um indiciado? Vem para cá, isso aqui é importantíssimo para vocês, ó. Indiciado é a pessoa contra quem? Indiciado. É a pessoa contra quem? O delegado de polícia atribui a prática de uma infração penal. Então, o indiciado é a pessoa contra quem o delegado de polícia atribui a prática da infração penal. Porque o que é que acontece no inquérito? Preste atenção agora para você entender. Quando o delegado instaura o inquérito policial, no começo do inquérito, em tese, ele só tem meros suspeitos da prática da infração. À medida que a investigação vai se desenvolvendo e o delegado vai apurando provas, ele vai chegando à conclusão de quem foi que praticou a infração. A partir do momento que as provas indicarem para o delegado de polícia que foi determinada a pessoa que praticou a infração, aí o delegado faz o quê? O delegado, então, indicia aquela pessoa. No indiciamento, que é hoje um ato formal, o delegado de polícia está fazendo o quê? Está atribuindo a prática da infração àquela pessoa. Então, quando o delegado indicia, a pessoa passa de mero suspeito da prática da infração para a figura de indiciado. E aí você sabe que o delegado de polícia, no entender dele, está atribuindo aquela prática daquela infração penal àquela determinada pessoa. Então, quando você escutar dizendo que o delegado de polícia indiciou fulano de tal como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal, traduza, para o delegado foi aquela pessoa que praticou o crime de furto. Sendo que, em relação a esse indiciamento, algumas coisas são importantes a gente observar a partir de agora, pelo seguinte, é que em 2013, a sistemática relacionada a esse indiciamento ela foi modificada. Por quê? Porque até 2013, o indiciamento era um ato que não necessitava, por parte do delegado, de fundamentação. Era muito comum o delegado chegar no inquérito policial e dizer assim: indicio fulano e tal com um incurso na pena do artigo 171 do Código Penal. O delegado não apresentava fundamentação, não apresentava justificativa que o levou a indiciar aquela pessoa. Por quê? Porque o indiciamento não era um ato que necessitava de fundamentação. Não era. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, entrou em vigor, pessoal, a lei 12.830. Bota aqui na lousa, ó. Então, o que foi que essa lei 12.830 de 2013 ela fez? Ela passou a exigir, por parte do delegado, que o indiciamento fosse um ato fundamentado. Então, a lei 12.830, que está aí na tela para vocês, ela dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Essa lei ela trouxe um plus à carreira policial. E dentre as novidades que essa lei trouxe, não é, o artigo 2º diz lá, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes, antigamente, o pessoal entendia o delegado de polícia como um mero gestor de diligências, o que não é verdade. O delegado de polícia realiza atividade jurídica. Tanto é assim que o artigo 2º, parágrafo 6º, olha o que ele falou do indiciamento. Primeiro ele diz, o indiciamento privativo de delegado de polícia, então quem indicia ou deixa de indiciar alguém é delegado de polícia, Ministério Público não indicia, Ministério Público denuncia, juiz não indicia, juiz não é, recebe denúncia, não é? Então quem indicia tecnicamente é quem? Delegado de polícia, beleza? Aí é o que ele fala, o indiciamento privativo de delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnica e jurídica do fato, que deverá indicar autoria, materialidade e suas circunstâncias. Então vem aqui para mim, ó. Então você começa a perceber que o indiciamento hoje é o ato através do qual o delegado de polícia atribui a prática de uma infração a uma pessoa, mas ele tem que fazer isso de maneira fundamentada. O delegado tem que apresentar quais foram as razões jurídicas que o levaram a enquadrar aquela pessoa em um determinado tipo penal. Mas o que interessa para a gente? O que interessa para a gente é o seguinte, é que no momento que o delegado de polícia indicia essa pessoa sai de mero suspeito da prática da infração para a figura de indiciado. E no momento que ela é indiciada, o indiciado já não pode mais opor o sigilo do inquérito policial. O indiciado, contra ele, já teve, de certa forma, mesmo que do ponto de vista formal, uma acusação já formulada contra ele. Então, o indiciado já poderia ter aí, conforme defendido por muitos doutrinadores,
né, o acesso aos autos do inquérito policial. Tranquilo? Então, o sigilo é regra, mas eu não posso opor o sigilo a quem? Ao indiciado. E o indiciado quem é? É a pessoa contra quem o delegado de polícia atribui a prática da infração. Lembrando que o indiciamento hoje exige um ato fundamentado por parte do delegado de polícia. Tranquilo? Show de bola. Olha para cá agora, ó. Bruno, para quem também, além do indiciado, eu também não posso opor o sigilo. E o que eu vou falar aqui, ó, chove em prova de tribunais. Olha para cá, bota na lousa. Para quem eu não posso opor o sigilo? Vamos lá. Você já viu que não se pode mais opor o sigilo a quem? Primeiro, ao indiciado. Não se pode opor o sigilo a quem? Bora, ao advogado. Sendo que em relação a esse sigilo do advogado, você tem que compreender bem toda a evolução histórica que nós tivemos aqui em relação ao entendimento do sigilo do inquérito policial do advogado, para você compreender como é hoje. Porque o que acontece? Vê, lá no Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, lá no artigo 7º dessa lei, o que é que acontece? O artigo 7º, ele traz os direitos do advogado, que é um artigo que os advogados gostam muito de ler para saber quais são os seus direitos, né, como advogado, de atuar na prática criminal. E aí o artigo 7º, ele vai te dizer entre os artigos 13 a 15, mais ou menos, vem para cá, que é direito do defensor, né, no interesse do representado, independentemente de procuração, ter acesso aos autos de qualquer procedimento investigativo em qualquer repartição que realize o procedimento investigativo. No entanto, o que foi que aconteceu? Você tem esse dispositivo dizendo que é direito do advogado acessar os autos do inquérito policial. Beleza. Mas esse direito, há um tempo atrás, ele era muito desrespeitado pelos delegados de polícia. Por quê? Porque era muito comum um delegado de polícia chegar numa delegacia de polícia, o delegado de polícia, ou um advogado, melhor dizendo, chegar numa delegacia de polícia e dizer, ó, delegado, eu quero olhar esse inquérito policial aqui. Aí os delegados, muitas vezes, observando que estava com diligências em andamento, o delegado de polícia disse, rapaz, não vou mostrar para esse cara não. Porque eu estou realizando diligências aqui. Se eu mostrar para esse cara, ele vai tomar conhecimento do conteúdo da diligência e vai frustrar a diligência. Aí era muito comum os delegados de polícia desrespeitarem esse direito do advogado preconizado no Estatuto da OAB. Aí o delegado dizia, ó, bicho, eu não vou mostrar o inquérito policial não. Aí o advogado dizia, mas rapaz, mas é meu direito acessar os autos do inquérito. Aí o delegado dizia, mas eu não vou mostrar. Aí sobrava, né, para o advogado 3 caminhos. Ou ele iria para o órgão que exerce o controle interno da atividade policial reclamar, que é a corregedoria. Ou ele iria lá no órgão que exerce o controle externo da atividade policial, que segundo a Constituição é o Ministério Público. Ou ele ia bater na porta do Poder Judiciário, impetrando uma ação para proteger o seu direito líquido e certo de como advogado acessar os autos do inquérito, mandado de segurança. Aí era muito comum na época o Ministério Público impetrar um mandado de segurança no judiciário para que o juiz ordenasse o delegado mostrar os autos do inquérito, que era direito líquido e certo do advogado acessar os autos do inquérito. A questão judicial foi tão frequente que acabou a matéria chegando no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, pessoal, editou uma súmula para regulamentar a matéria. O Supremo disse, ó, vamos acabar com essa palhaçada aqui de como é o inquérito policial, o sigilo para o advogado, vamos editar uma súmula. Aí editou a súmula vinculante, número 14. Essa súmula vinculante número 14, que você tem que ter ela na cabeça para fazer as provas, a súmula vinculante número 14, o Supremo, quando editou essa súmula, disse o óbvio. O Supremo olhou e disse, olha, tudo bem, é direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito policial, como de fato preconiza lá a legislação. No entanto, o Supremo percebeu que o advogado não poderia ter acesso em todo e qualquer caso ao inquérito policial. Por quê? Porque o advogado não pode ter acesso, isso é lógico, às diligências que o delegado esteja em andamento, que ainda não foi concluída, não foi finalizada. Por quê? Porque se o advogado tivesse acesso às diligências que estivessem em andamento, ele poderia o quê? Frustrar. Imagine que o delegado está realizando uma interceptação telefônica que ainda se encontra em curso. Eu vou mostrar essa interceptação telefônica para o advogado? Obviamente que não. Imagine que naquele inquérito policial, o delegado de polícia está pedindo ao juiz que determine uma busca e apreensão domiciliar. Aí eu vou dar acesso ao advogado a esse pedido que ainda está em tramitação de busca e apreensão domiciliar? Óbvio que não. Aí o Supremo fez o quê? Editou a súmula vinculante dizendo, tudo bem, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já
Aí grifa na súmula vinculante a palavra que já documentados no procedimento de investigação realizado pelo órgão de competência de polícia judiciária. Quando o Supremo diz que já documentados, o que o Supremo quis dizer é o seguinte, tudo bem, o advogado tem direito a acessar os autos de inquérito, mas somente ele tem direito a acessar aquelas diligências que já foram realizadas, concluídas e finalizadas. Diligência que já foi concluída, finalizada e documentado no procedimento investigativo, aí não tem problema nenhum o advogado olhar. Agora, a diligência que esteja em andamento, que ainda não foi concluída, é óbvio que o advogado não pode ter acesso. Aí, acompanhando essa súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, houve uma alteração legislativa recente, né, no Estatuto da OAB, nesse artigo 7º que fala dos direitos do advogado. Bota aqui na lousa, Homero. Se você pegar hoje, pessoal, você vai ver que tem a Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, né? Essa Lei 13.245, de 12 de janeiro de 2016, uma lei de certa forma recente, né? Trouxe lá no artigo 7º a alteração no inciso 14, para justamente regulamentar melhor como é esse acesso do advogado durante o procedimento investigativo. Aí olha o que diz o artigo 14, o inciso 14, melhor dizendo, do artigo 7º do Estatuto da OAB. Hoje ele tem a seguinte redação, é direito do advogado, inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Quando ele diz em qualquer instituição responsável, isso não se limita à delegacia de polícia, viu? Por exemplo, o Ministério Público investiga. As peças de informação, que são procedimentos investigativos elaborados pelo Ministério Público, o advogado tem acesso. Aí ele diz, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de prisão em flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos, finalizados ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, por meio físico ou digital. Aí você diz, Bruno, mas em andamento? Mas em relação às diligências que já foram concluídas, porque veja o parágrafo 11 aqui, ó. Parágrafo 11 desse mesmo artigo 7º, ele acompanha a súmula vinculante número 14 do Supremo. Olha o que diz o parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Veja que, na verdade, a alteração legislativa aqui no parágrafo 11, ela acompanhou a súmula vinculante número 14 do Supremo, que diz que o advogado não tem direito a acessar as diligências que estejam em andamento. Tranquilo? Aí ainda acrescentou, pessoal, não é, esse parágrafo 12, que o parágrafo 12 diz que se o advogado quiser acessar os autos do inquérito, o servidor da polícia judiciária tem que determinar a apresentação dos autos ao advogado, sob pena de responder por abuso de autoridade, responder criminalmente e funcionalmente. Olha o que diz o parágrafo 2º. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos, ou fornecimento de autos em que houver retirada de peça já incluída no caderno investigativo, implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso ao advogado, com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso ao juiz, acesso aos autos ao juiz competente. Tranquilo? Aí ainda acrescentou o inciso 21, que diz lá que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos informativos e probatórios deles decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Onde é que eu quero chegar com vocês? Eu quero que vocês percebam o seguinte, que é direito do advogado acessar os autos do inquérito. Esse direito foi consubstanciado na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal e na alteração recente, ocasionada pela Lei 13.245 de 2016. Agora, vem para cá. Toda essa alteração legislativa e todo esse entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, não é, foi dizendo o seguinte, o advogado tem direito a acessar os autos do inquérito. Agora, diligência que esteja em andamento,
o advogado não tem direito a acessar, e é óbvio esse entendimento, porque se o advogado tivesse direito a acessar, poderia comprometer a realização das diligências. Todo mundo entendeu direitinho isso aqui? Beleza, matamos mais uma característica do inquérito. Já vimos que o inquérito é um procedimento administrativo, escrito, sigiloso. Agora, o sigilo não é absoluto, eu não posso opor o sigilo a quem? Ao indiciado e ao advogado. Para fechar o sigilo, bota na lousa. Você também não pode opor o sigilo, pessoal, ao Ministério Público e ao juiz, que tenham, em tese, atribuição e competência para praticar nesse inquérito. Como assim? Vem para cá. É que durante a tramitação do inquérito policial, é óbvio que o advogado não pode opor o delegado, melhor dizendo, o delegado de polícia é óbvio que ele não pode opor o sigilo do inquérito ao Ministério Público e ao juiz. Por quê? Porque existem algumas hipóteses durante o inquérito policial, e a gente vai ver melhor isso ao longo do estudo, que às vezes tanto o Ministério Público como o juiz ele vai ter que participar, né, daquele inquérito policial. E quando ele tiver que participar do inquérito policial, é óbvio que o delegado não vai dizer, olha, pratica aí teu ato que tu tem que praticar, mas eu não vou te mostrar o inquérito. Não tem lógica isso aqui. Por exemplo, você é delegado de polícia, você necessita de uma busca e apreensão domiciliar. Se você necessita de uma busca e apreensão domiciliar, você observa que a Constituição só permite você ingressar no domicílio de alguém em que situações? Primeiro, se a pessoa te convida, né? A pessoa te convida, tu pode entrar. Mas se é um convite, tu só pode entrar se for flagrante, desastre, prestar socorro, ou durante o dia. Ou durante o dia por ordem judicial. Não é assim? Beleza. Tu é delegado de polícia, tu quer realizar uma busca e apreensão domiciliar. Se não é flagrante, não é desastre, não é caso de prestar socorro, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que fazer um pedido para o juiz autorizar a busca e apreensão domiciliar. Concorda comigo? Beleza. Tu é delegado de polícia. Tu faz um pedido, uma representação, que a gente chama esse pedido. Tu representa pela decretação da busca e apreensão domiciliar. Esse teu pedido vai ser distribuído para um juiz analisar se defere ou não a busca. Tu não pode, como delegado, obviamente, chegar para o juiz e dizer assim, delegado, juiz, analisa aí se é caso de busca e apreensão, mas eu não vou te mostrar o inquérito policial não, isso. Não pode fazer isso. Porque como é que o juiz vai analisar se os requisitos da busca e apreensão foram preenchidos ou não, se ele não tiver acesso aos autos do inquérito policial? Então, tu não pode chegar para o juiz e dizer, ó, determina aí, decreta aí uma busca e apreensão domiciliar, mas eu não vou te mostrar o inquérito. Não tem lógica. E da mesma forma que quando você faz esse pedido ao juiz de determinação de busca e apreensão domiciliar, geralmente nessas medidas probatórias, o juiz, antes de decidir, ele pede um parecer do fiscal da lei, que é o Ministério Público. E aí, do mesmo jeito, tu não vai poder chegar para o Ministério Público e dizer, ó, Ministério Público, dá um parecer sobre o caso aí, mas eu não vou te mostrar o inquérito. Pode, pô. Porque como é que o Ministério Público vai dar um parecer sobre o caso se ele não tem acesso às informações? Então, primeira coisa que você tem que botar na cabeça. O sigilo é regra do inquérito policial, mas o sigilo não é regra absoluta. Existem algumas pessoas para quem você não pode opor o sigilo. Ao indiciado, ao advogado, e a gente viu como é o sigilo do inquérito policial em relação ao advogado, ao Ministério Público, que é o juiz. Beleza? Fechamos mais uma característica do inquérito. Já vimos que o inquérito é um procedimento administrativo escrito sigiloso. Bota na lousa. Próxima característica do inquérito. O inquérito é um procedimento não contraditório. O que isso significa dizer, pessoal? Que o inquérito policial é um procedimento não contraditório. Isso significa dizer que durante o inquérito policial não há a presença da consagração, como regra, pelo menos, do princípio do contraditório. Vem para cá. Durante o inquérito policial não vigora como regra o princípio do contraditório. E quando eu digo que no inquérito policial, como regra, não se vigora o princípio do contraditório, você tem que compreender o que é que isso significa dizer. Porque quando eu digo para vocês, no procedimento judicial tem contraditório, certo? O que é que isso significa dizer? O que é que significa eu dizer que no procedimento judicial tem contraditório e no inquérito policial não? Eu sempre brinco em sala de aula dizendo o seguinte, que você só pode saber o que não é ter uma coisa se você primeiro souber, se você souber o que é ter, né? Porque você só sabe o que não é ter uma coisa quando você sabe o que é ter aquela coisa. Por isso que eu sempre faço um paralelo aqui, para explicar para vocês o que é não ter contraditório no inquérito, eu primeiro explico o que é ter contraditório no procedimento judicial. Porque é assim, bota na lousa, Romero.
Eu disse para vocês que a persecução criminal ela se divide em duas fases, não foi isso? Eu disse para vocês que a persecução se divide na primeira fase, que é a fase investigativa, que na maioria das vezes é a fase inquérito, e uma segunda fase, que é a fase do processo judicial. Essa fase de processo judicial aqui é uma fase em que você tem contraditório. Você tem contraditório na fase do processo judicial. Na fase de inquérito policial, a gente está vendo o quê? Não tem, não é isso? Agora vamos lá. Para você saber o que é não ter, primeiro você tem que saber o que é ter. E o que é ter contraditório no processo judicial? Ter contraditório no processo judicial significa você ter duas facetas. Duas facetas. A primeira faceta do contraditório, qual é? É que quando você diz que num procedimento tem contraditório, presta atenção aqui agora. A primeira faceta de ter contraditório significa dizer o seguinte, vem para cá, ó. Quando você diz que num procedimento tem contraditório, significa dizer o quê? Que as partes desse procedimento, elas têm o direito subjetivo público à produção de prova no processo, para comprovar a veracidade de sua pretensão. Então, a primeira faceta do contraditório é que quando você diz que num procedimento tem contraditório, as partes têm o direito subjetivo público à produção de prova para comprovar a veracidade de sua pretensão. Então, durante o processo judicial, autor e réu têm o direito de estar produzindo prova para convencer o Estado do juiz do modo como ele tem que julgar o conflito de interesse. Vem para o inquérito policial. No inquérito policial tem contraditório? Não. Sabe o que isso significa dizer? Que os investigados em tese, o ofendido, o seu representante legal, essas pessoas não têm, em tese, o direito subjetivo público à produção de prova. O que significa dizer? É que eles não têm o direito a, ao solicitar a produção de uma prova ao delegado, obrigar o delegado a realizar. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque alguns doutrinadores até colocam como característica parte do inquérito policial, que eu não coloco aqui porque eu acho que está dentro do não contraditório, é a discricionariedade do delegado de polícia. A gente costuma dizer que durante o inquérito policial, o delegado de polícia tem discricionariedade na condição da prova. O que significa dizer? Que ele, delegado, é que vai dizer quais são as diligências que ele acha mais conveniente, que ele acha mais oportuno para a solução da causa. O inquérito policial ele não é um procedimento fechado como o processo judicial. No processo judicial, o código diz o passo a passo que tem que o juiz seguir até a sentença. No inquérito policial, não. Qual a primeira diligência que o delegado vai realizar? Depende do caso concreto. O delegado pode começar o inquérito realizando a oitiva de uma testemunha, no outro realizando uma busca e apreensão, no outro realizando um interrogatório do investigado, no outro realizando um reconhecimento de pessoas e coisas. Então, as diligências que vão ser realizadas e a ordem que essas diligências vão ser realizadas é o delegado de polícia que vai dizer, porque o delegado de polícia tem discricionariedade para isso. E diante dessa discricionariedade, os investigados podem até pedir a produção de prova, porque eu não estou dizendo que eles não podem pedir. Eles podem pedir. O investigado, o indiciado, a própria vítima da infração pode até pedir a produção de uma prova ao delegado. Mas o delegado não tem obrigação de realizar, porque o delegado só vai realizar se ele achar conveniente, se ele achar oportuna a produção daquela prova. Justamente porque não existindo contraditório no inquérito, o delegado vai ter a discricionariedade para realizar ou não. Essa discricionariedade do delegado, isso que eu estou falando, está bem representado no Código de Processo, no artigo 14. Bota na lousa aqui, Homero. O artigo 14 do Código de Processo, que eu vou mostrar a redação para vocês. O artigo 14 do Código de Processo, olha o que ele fala. Artigo 14, olha o que ele diz. O ofendido, que é a vítima da infração, o seu representante legal e o indiciado, poderão requerer qualquer diligência. Olha o que ele fala agora, ó, que será realizada ou não a juiz autoridade. Porra, se será realizada ou não a juiz autoridade, vem aqui para mim. É porque o delegado de polícia tem discricionariedade, né? Para dizer quais são os meios de prova que ele acha conveniente ou oportuno realizar. No entanto, essa discricionariedade do delegado de polícia ela é mitigada, ela é restringida quando a gente fala de um meio de prova específico, que é uma exceção, esse meio de prova que eu vou colocar aqui, é uma exceção a essa discricionariedade do delegado. E você vai colocar essa observação no teu caderno, porque isso já foi cobrado em prova CESP, inclusive em tribunais. É que é o seguinte, eu estou dizendo para vocês que na condução probatória o delegado tem discricionariedade, né? O delegado de polícia é que vai dizer quais são as diligências e a ordem que essas diligências vão ser realizadas. Beleza. As partes podem, os investigados podem até pedir a produção de uma prova, a vítima pode até pedir ao delegado a produção de uma prova, mas o delegado só realiza se achar
conveniente, se achar oportuno. Não é isso? Tranquilo. Agora, cuidado se a banca chegar para você e disser exame do corpo de delito. Exame do corpo de delito, pessoal, esse meio de prova, exame do corpo de delito, o delegado não tem discricionariedade na sua realização. Se alguém durante a fase investigativa solicitar ao delegado a realização do exame de corpo de delito, por força de lei, o delegado é obrigado a realizar. Então, Bruno, quer dizer que se o meio de prova solicitado for exame de corpo de delito, o delegado não tem discricionariedade? Não. Por força de lei, ele é obrigado a realizar. Por força de lei, por força do artigo 184 do Código de Processo. Se você pegar o artigo 184 do Código de Processo, o artigo 184 ele vai dizer assim, salvo o exame de corpo de delito, ou seja, tirando o exame de corpo de delito, a autoridade policial judiciária poderá negar a realização de uma perícia requerida pelas partes. Em outras palavras, quando não se mostrar mais interessante para a solução da causa. Veja como foi construída a redação. Salvo o exame de corpo de delito, ou seja, tirando o exame de corpo de delito, a autoridade policial judiciária pode negar a perícia requerida pelas partes. O que significa dizer que se a solicitação for de exame de corpo de delito, não pode ter a negativa. É assim que você interpreta o 184. E isso é importante porque o exame de corpo de delito a gente vai estar mais à frente quando a gente vai estando provas. O exame de corpo de delito é um meio de prova que você realiza para comprovar a existência dos crimes materiais. E se é indispensável para comprovar a existência dos crimes materiais, o delegado não pode deixar de realizar. Isso está bem preconizado no artigo 158 do Código de Processo, que deixa claro que o exame de corpo de delito, direto e indireto, é indispensável à comprovação da existência da infração. E se esse meio de prova é importante para a comprovação da existência da infração, o delegado não teria discricionariedade. Então vamos lá, Bruno. O que é ter contraditório? Primeira faceta. Se num procedimento tem contraditório, as partes têm um direito subjetivo público à produção de prova. Tem direito a produzir prova para convencer o Estado e o juiz do modo como ele tem que julgar o conflito de interesse. Vem para o inquérito. Inquérito tem contraditório? Não. Então os investigados não têm o direito subjetivo público à produção de prova, ou seja, não têm o direito ao pedir a prova, obrigar o delegado a realizar. Pode até pedir, mas o delegado só realiza se achar conveniente, se achar oportuno, que o delegado tem discricionariedade, salvo em que meio de prova, exame de corpo de delito, em que o delegado seria obrigado a realizar. Bruno, mas nós temos a segunda faceta do contraditório. Mas a segunda faceta eu só te explico no próximo bloco. Tá? Vou ficar por aqui, no próximo bloco eu te explico a segunda faceta do contraditório e o que é que isso implica no inquérito policial.